Olá, bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos a esse momento de mais uma live. Você que nessa manhã tem o privilégio, de estarmos juntos. Você que está assistindo em casa ou está assistindo no trabalho. Sejam bem-vindos a esse momento de mais uma live. Estou aqui nas primeiras pinceladas e já vou falar um pouquinho sobre essa orquídea aqui, qual todo o propósito dela, assim como também toda a parte de composição de cores. Já vou falar para vocês, esperar chegar mais algumas pessoas. Mas um bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Vai compartilhando a nossa live, vai curtindo, deixa sua curtida, compartilha o link. Bom dia aos alunos, bom dia a você que não é aluno, bom dia a Bibi, nossa administradora e coordenadora dos nossos cursos. Bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a esse momento de live. Eu estou aqui pintando essa orquídea. Então, além das nossas videoaulas em nossos cursos, tem também como que um material extra, como auxílio às videoaulas. As videoaulas já tem um tempo de entre 2 e 4 horas cada videoaula, mas ainda assim nós temos algumas lives que eu faço como que um material auxiliar para os alunos. Algumas coisas que às vezes pode ter ficado um pouco mal compreendida no vídeo, ou precisa de um auxílio em uma live para ficar um pouco mais explicado, assim como também alguns temas que às vezes não abordo nas videoaulas e eu deixo exclusivamente para as lives. Então nós temos ali na turma de iniciantes e iniciados, além das 52 aulas que eles têm durante um ano de curso, eles também têm 52 lives durante o ano de curso. As videoaulas, como eu disse, tem entre 2 e 4 horas, mas as lives é 1 hora cada uma delas. Um tempo ali bem adequado para poder tirar algumas dúvidas e falar dos mais variados assuntos, assim como também pintar ao vivo, tirando algumas dúvidas dos alunos de alguns temas bem específicos. E essa pintura da orquídea, eu comecei ontem à noite na turma dos iniciantes para fazermos um pouquinho a mais de um estudo sobre tons de amarelo. E eu falei para eles que eu ia pintar uma orquídea amarela para falar um pouquinho mais dessas tonalidades do amarelo de cádmio, que são tonalidades bastante complexas de se trabalhar devido à cobertura da tonalidade.
E eu falei para eles que como nós não conseguiríamos, claro, em apenas 1 hora trabalhar toda a orquídea, mas continuaríamos hoje aqui no Facebook em uma live aberta, onde depois também será essa live postada, copiada e postada na sala de aula, no grupo fechado para os alunos. Então, essas lives que eu faço com eles é em um grupo fechado do Facebook. Então, claro, falta você. Se você não fez a tua inscrição ainda, está faltando você aí participar de nossos cursos. Deixa eu explicar então para vocês, após essa introdução, quero explicar para vocês aqui a parte de construção então dessa orquídea, as cores que eu estou utilizando, os pincéis. Já falei que o propósito dessa orquídea era um estudo nos tons de amarelo com a turma de iniciantes. Embora nas nossas videoaulas já tenha estudo de amarelo, como por exemplo pintamos girassol, pato mandarim, pôr do sol, mas aqui é um pouquinho a mais para como que um acréscimo ali às videoaulas. Fiz o desenho na tela com um lápis HB, um lápis que não risca muito, ainda mais principalmente nos tons de amarelo, que o amarelo, por mais que seja o amarelo de cádmio, que ele tenha uma boa cobertura, ainda assim é um tom de amarelo, que é onde você passa em alguns contornos aqui, ainda continua vendo o grafite. E eu gosto do grafite HB ou um grafite H, porque ele solta pouco do grafite. Quando você vai pintar e passa o pincel por cima com a tinta em cima do grafite, ele solta muito pouco ou quase nada. Então isso é bom. Quando você usa um grafite 2B, 4B, 6B, 8B, ele é muito poroso, ele solta muito do pó do grafite. Esse pó do grafite mistura com a tinta. E tons como de amarelo ou de branco vai acabar acinzentando. Então eu não gosto desses grafites. Então eu uso um grafite HB ou H, que é um grafite um pouco mais seco, e risco levemente a tela só naquilo que eu preciso mesmo como desenho. A referência fotográfica é essa aqui. Eu sempre faço papel foto, sempre. Não faço imprimido na impressora comum aqui em casa. Eu mando por WhatsApp para um fotógrafo aqui do centro da cidade e ele passo depois pegar a fotografia aqui no tamanho 15 por 21, porque a fotografia ela mantém toda a qualidade como se eu estivesse olhando na tela do computador. E como eu gosto de deixar do lado, principalmente nas videoaulas ou nas lives com os alunos, é importante ter a referência junto, então eu imprimo sempre em papel foto para ter uma boa referência de todos os detalhes. E aqui serve uma dica que eu dou para todos os alunos. Quando você vai imprimir, não faça impressão numa impressora comum. Porque a impressora comum, você sabe, ela vai perder muito dos detalhes, muito. Ela vai ficar riscada, ela vai escurecer o tom de amarelo, ela vai desfocar alguns contornos, porque ela não tem toda uma qualidade para deixar 100% imprimido. Então, por mais que seja uma impressora boa, ainda não fica 100% uma impressão. Por isso que eu prefiro mandar um fotógrafo do centro da cidade e ele imprimir em papel foto. Para mim, é a melhor coisa. Talvez você pode pensar um pouquinho diferente, né, e imprimir pela impressora comum, mas a minha dica é não fazer isso devido à qualidade. As tintas que eu estou usando, tintas da Acrylex, eu estou usando o branco de titânio, ainda não comecei a usar, mas eu tenho aqui amarelo indiano, amarelo de cádmio, laranja de cádmio, carmim, terra de siena queimada, sombra queimada, verde VC, preto, verde inglês número 5, e aqui tem um pouquinho de azul, o ultramar claro, no caso de eu precisar algum toquezinho ou outro, mas apenas coloquei bem pouquinho, no caso se precisar mesmo. Eu não estou diluindo as minhas tintas, porque as tintas da Acrylex, ela vem com uma ótima textura para que eu consiga usar ela pura. Não pura a tonalidade aqui passando direto na tela, mas eu faço as misturas aqui, como por exemplo amarelo com branco, os tons de amarelo com um pouquinho mais de sombra, um pouco mais sombreado para as partes mais escuras.
mas eu não estou fazendo a diluição das tintas com o diluente, nem óleo de linhaça, nem EcoSolve ou a mistura dos dois, devido à própria textura da tinta. E ainda mais nos tons de amarelo. Se eu afinar muito, emagrecer muito os tons de amarelo, se torna ainda mais complicado para você dar a cobertura na tela. E vocês podem perceber que eu comecei pelas pétalas amarelas, eu não comecei pelo fundo. O fundo aqui, eu fiz, é claro, algumas modificações, porque aqui na foto vocês podem ver que tem duas orquídeas. Eu retirei essa orquídea do lado direito e redesenhei essa do lado esquerdo. Então, ou seja, a parte do miolo dela é a mesma coisa aqui, essas duas pétalazinhas amarelinhas dela é a mesma que está aqui, essa pétala e essa compridinha aqui são as mesmas. Agora, essa pétala aqui eu redesenhei usando essa aqui como modelo, porque a dela mesmo aqui, ela está prensada junto com a outra e ficou levantada, essa pétala. Então eu estou usando aquela de lá para ficar com esse ar mais aberto da orquídea. A parte do fundo eu coloquei algumas folhas verdes que eu vou pintar aqui, como por exemplo essa folha aqui, que é esse modelo, essas duas da lateral, e o fundo eu quero fazer um fundo bastante escuro, nessa tonalidade de um verde bem escurecido, para dar esse contraste com o amarelo clarinho. Não quero fazer um fundo muito bagunçado como está aqui, senão acaba confundindo demais. Então vou fazer um fundo com essas tonalidades mais escuras para destacar. E você poderia falar para mim, Elton, mas por que você não trabalha o fundo primeiro para depois o amarelo da orquídea? Eu poderia fazer assim? Poderia, sem problema. Mas como era uma live para mostrar para os alunos os tons de amarelo, eu não tinha tempo de ficar trabalhando muito a questão do fundo primeiro. Então eu trabalhei os tons de amarelo para mostrar o máximo possível da pureza do amarelo, né, e nas suas misturas, sem muita confusão aqui na parte de fundo. Mas o que acontece aqui? Para mim, pintar toda a orquídea e depois pintar o fundo ou as folhas verdes, para mim não atrapalha em nada. Mas de repente para você prefere trabalhar o fundo primeiro, não tem problema. Um detalhe ao se trabalhar o fundo primeiro é que esse fundo aqui, como eu falei, vai ser uma tonalidade de um verde bastante escuro. Então tem que ter todo um cuidado na hora de trabalhar os contornos, porque se você encosta o amarelo nesse verde escuro que vai ser pintado de fundo, você acaba tingindo o amarelo e ele perde a pureza dele. Então muito cuidado nesses pontos aqui, porque daí você acaba sujando o teu amarelo com tonalidades de verde e acaba perdendo a pureza dele. As cores que eu estou utilizando então, o amarelo de cádmio, que eu fiz uma mistura com branco para as partes mais amarelas. Para as partes de sombra, que eu comecei a trabalhar aqui, deixa eu pegar aqui o meu pincel novamente, estou com o pincel aqui número 12. Olha só, eu peguei aqui o amarelo de cádmio só para mostrar para vocês, porque esse é um dos pontos que os alunos têm muita dúvida e que é normal ter essas dúvidas quando se está iniciando na pintura. Porque você olha esses tons de amarelo e você fica se perguntando, que tom de amarelo exato que é esse? Para mim eu mostrei para os alunos que o amarelo de cádmio era a cor exata em comparação à fotografia. Mas quando você olha a parte de sombras aqui, né, a ondulação das pétalas com a parte mais escura, fica se perguntando, você sabe que tem a diferenciação de luz e sombra, mas como fazer essa cor aqui sem você agredir o amarelo e ele ficar marrom ou ficar muito enegrecido, muito acinzentado? Então eu falo para os alunos, sempre muito cuidado no equilíbrio das cores. Eu peguei, por exemplo, aqui, ó, amarelo de cádmio. Eu peguei um pouquinho do terra de siena queimada. E eu falo para os alunos, muito pouquinho, é sempre pouquinho. Não é pegar um monte de tinta, senão acaba sujando e estragando a tua tonalidade. Um pouquinho de terra de siena queimada, um pouquinho de sombra queimada. Ele já vai dar uma acinzentada no tom. E um pouquinho de verde Vessi. É a cor que eu utilizei aqui, ó, para fazer essas partes então escurecidas na orquídea. Tanto nessas partes que eu acabei de fazer agora, como também nessas regiões aqui. E conforme eu vejo que é mais escuro, como nesse caso, eu vou fortalecendo mais a cor, pegando um pouquinho mais de cada um deles. Você pode ver que, olha só aqui a tinta, ela é totalmente rala. Ela é bem fininha, olha, você pode ver que não tem um monte de tinta, mostrando com brilho para vocês verem, o montinho de tinta está ali, então é bem pouquinha tinta.
Não posso fazer aquele monte de tinta se eu não vou utilizar, porque é só uma área de sombra para dar alguns toques. Então muito cuidado com isso. Agora outro ponto que eu vou começar a trabalhar é essa parte aqui, ó, da orquídea, para os tons de carmim e tom de terra que tem nessa região, assim como os próprios tons de rosado, que é a parte contrária dela. Estou utilizando os pincéis da Condor, tanto da linha 484, que são os do cabo vermelho, com os pincéis, com os pelos chato, linha 484 da Condor. Também estou utilizando a linha 477, esse é o número 20, que são os pincéis redondos. Ele também é de cabo vermelho, com o mesmo tipo de pelo da linha 484, só que ele é redondo. E eu uso muito para trabalhar o esfumato, dá aquele toquezinho de esfumaçado que eu fiz aqui, ó, de fusão entre as cores. O meu objetivo não é estilizar a orquídea, é manter o máximo possível da originalidade, já que nós trabalhamos em nossas videoaulas o realismo. Então estou trabalhando com diversos pincéis da linha 477, que é esses redondo. Esse aqui eu utilizei nas partes menores aqui na hora de aplicar as sombras, assim como também pincéis da linha 402 da Condor, que é esses pincéis fininhos aqui, ó. Pode ver que está sujo de branquinho, que eu utilizei para dar um contraste de luz nesses pontos aqui. E como eu falei para vocês, não estou diluindo a tinta está ao natural. Eu gosto muito da tinta da Acrylex, porque eu posso trabalhar com elas ao natural sem ficar o tempo todo diluindo elas. E quando se dilui, ela acaba perdendo muito da sua qualidade. Então todas essas explicações é passado passo a passo sempre para os alunos. A tela que eu estou utilizando é uma tela do Albuquerque Art Telas, que é um fornecedor que nós temos de telas fantástica. Eu falo para os alunos que tem uma outra telinha, tela 20x30, que eu estou utilizando aqui eu tenho outra na minha mão, madeira de caixeta, não empena, não tem emendas, madeira boa, tecido de algodão fino para trabalhar o realismo. O Albuquerque tem telas de lona 8, lona 10, lonita, de linho, e essa é de algodão mais fino. E eu gosto dessa de algodão mais fino porque não fica aqueles poros do tecido muito profundo. Então ele é ótimo para trabalhar o realismo. Você consegue deixar bastante lisa a superfície, e a superfície ela é bastante lisa, embora não seja 100% lisa, é um tecido. Então seja num retrato, seja num floral, paisagem, não importa. Eu gosto de trabalhar com essas telas aqui um pouco mais lisas. Claro que já trabalhei com outras telas do Albuquerque também, todas são fantásticas, muito bem acabadas, muito bem produzidas. Depois nós podemos, se a Bibi puder passar para mim o link ou o telefone do Albuquerque, para alguém que quer fazer aí ou entrar no perfil do Albuquerque Art Telas, para vocês fazerem um orçamento de telas. É muito mais barato do que comprar em uma papelaria. E por mais que tenha o frete de transportadora que você tenha que pagar, compensa muito. Porque toda vez, eu estou colocando aqui, o Albuquerque depois vai ver essa live também, o Albuquerque sempre mandou para os meus alunos algumas telas de brinde. Então fala que você viu a live do Elton ou que você é aluno do Elton, que sempre tem algumas telas de brinde para você que acaba compensando o frete. E que nem eu falei para vocês, é muito mais barato que tela de papelaria porque ele é fabricante. Então a madeira é superior, o tecido é superior e é muito mais barato, te sai muito mais barato ainda do que comprar em uma papelaria. Estou aqui com o pincel então, dei uma leve limpadinha nele, o pincel número 12, que eu coloquei os tons de escuro. Eu vou pegar agora aqui, ó, amarelo de cádmio com o amarelo indiano, um pouquinho do laranja. Deixa eu fazer um teste de cor aqui. Olha só, um amarelo, né, um pouco mais intenso. O Albuquerque é um cara muito legal, conversa com ele,
Ele vai prontamente te atender ou pelo Messenger, ou pelo WhatsApp, ou pelo telefone, mas ele te atende aí muito bem e te passa orçamentos de telas. Olha só esse amarelo mais intenso. Aqui eu vou jogar um pouquinho também nessa parte mais do miolinho. Vou pegar aqui ó, um pouquinho mais do amarelo de cádmio com o branco. Só para acrescentar um pouquinho mais, embora agora não vai dar diferença, mas só para acrescentar um pouquinho mais aqui nas pontinhas. Não vai dar diferença, que eu tenho que trabalhar os acabamentos aqui de contornos ainda, né? Eu não sei se tem como marcar, mas marca o Albuquerque, Bibi, num comentário aqui. Toda vez que eu marco ele num comentário, ele sempre vai lá para poder atender. Que daí marca o nome dele e se tiver algum interessado, clica em cima do nome dele e já vai direto lá para o perfil dele, né, para poder ver as telas e mandar uma mensagem para ele. Fico muito feliz de vocês estarem comigo aqui nessa live. Olha só, vou dar uma leve escurecida aqui no tom de amarelo, que é essa parte mais do miolinho aqui, ó, que ele está em uma área de sombra. É as primeiras pinceladas ainda para que eu possa trabalhar os contrastes. Você pode ver que agora, mesmo aqui nesse miolinho, ele tem muito desses tons avermelhados de carmim. Esse tom aqui eu vou trabalhar o seguinte, olha só, carmim, esse é carmim, terra de siena queimada. O carmim ele é uma cor bastante transparente, mas o terra de siena queimada é uma cor que tem bastante cobertura. O laranja também. Então olha só, eu vou misturando essas cores aqui, ó. Não se usa o carmim puro na tela, nem o laranja puro. Então olha só, misturei carmim, laranja e terra de siena queimada. Isso você dá consistência para a tua tinta, para a tua cor. Ela vai dar consistência e ótima cobertura sem perder a característica do carmim. É isso que é interessante. Por exemplo, eu mostro para os alunos você trabalhar com o vermelho. É uma cor que muita gente tem medo de trabalhar com o vermelho. E como que se trabalha com o vermelho? Você pega o vermelho, ou o francês, ou o chinês, e você coloca um pouco do terra de siena queimada e um pouco de laranja. Ele não modifica a cor, ele não chega a modificar a cor. Mas ele dá consistência no vermelho e você consegue trabalhar a pintura. Olha só, ele dá uma ótima, fica a cobertura 100%. Você pode ver que não fica riscada, manchada a tela. Porque ele dá uma ótima cobertura e quando ele chega aqui no contato com o amarelo, olha só, ele faz uma misturinha bem legal. Ele tem umas manchinhas aqui que eu vou trabalhar depois com o pincel um pouco mais fino ainda. Você que não se inscreveu no meu canal no YouTube, entra lá, procura Elton Brunetti Arte no YouTube. Tem muito vídeo. Você que não se inscreveu em nossos cursos ainda, corre fazer a tua inscrição.
Eu só estou fazendo aqui primeiramente o preenchimento de cores. Você pode ver que é um processo lento, porque eu vou observando bastante o que eu tenho que fazer. Aonde que é o tom que eu tenho que aplicar. Aqui no meio faltou um tomzinho de amarelo para mim colocar. Vou dar uma limpadinha nesse pincel só para retirar o excesso aqui da tinta. Só para retirar o excesso. Eu vou pegar aqui, ó, no carmim, ele um pouco mais puro, para ficar um tom mais rosado, olha só. Um pouquinho de branco. Ele fica um tom mais rosado. Pode ver que eu não peguei com laranja nem com o terra. Para ele manter mais rosado, já que eu vou pegar o branco junto, e o branco já tem uma grande cobertura. Só para mim jogar também um pouquinho de base aqui nessa parte. O branco ele tem uma excelente cobertura, então ele não precisa, quando você misturar com o branco junto, a não ser que você queira fazer uma cor diferenciada, mas não precisa. Aqui vai ter um buraquinho que vai aparecer o fundo da tela, a parte escura. Mas quando você joga com o branco por ser uma cor opaca, ele já ajuda na cobertura aqui do carmim. Olha, isso aqui é a colocação de cores. Agora que eu vou começar a trabalhar os detalhes. Deixa eu colocar aqui também um rosadinho aqui nessa ponta. Corre fazer tua inscrição. A Bibi Santos, que é a administradora e coordenadora dos nossos cursos, está aí online junto com a gente. Manda uma mensagem de WhatsApp para ela que ela prontamente te atende ali e te passa algumas informações. Ou entra no nosso site em www.eltonbrunetti.com.br, que também tem todas as informações a respeito dos nossos cursos, e o link de WhatsApp, que é o WhatsApp da Bibi. Então, se você entrar pelo site ou mandar o WhatsApp para ela, de um jeito ou de outro, é ela que faz a inscrição do teu nome no curso. Mas no site tem as informações, as fotos de cada um dos cursos, assim como também a galeria dos alunos, alunos que nunca tinham pintado. E você vai entra no site e veja o trabalho dos alunos. Olha só, pincel número 12, da linha 477. Pincel número 12, vou pegar aqui, ó, mais carmim, mais laranja, mais terra de siena queimada. Nunca, olha só, presta atenção nisso. Nunca você pega carmim ou qualquer outra das cores e pega o sombra queimada e joga direto em cima. Nunca. Por isso que primeiro se faz uma mistura aqui, ó, do carmim, laranja, terra de siena queimada, e daí que você pega um pouquinho do sombra queimada para intensificar a cor. Assim você não suja a cor. E olha só, eu dou várias pinceladas para misturar bem a tonalidade. Dessa forma você não suja a cor. Você chega ali, joga uma cor, ele parece que é um carmim bem escuro. E eu poderia até jogar um pouquinho de branquinho junto. E ele não vai ficar aquela cor acinzentada. Olha só, tô jogando os tons que eu observo que é mais escurinho então, para dar profundidade das dobraduras. Ó, a Sheila realmente participou de um sorteio aqui no Facebook. Acho que foi até um dos últimos sorteios que nós fizemos aqui no Facebook. E ela foi sorteada, ela cumpriu as regras, saiu o nome dela no sorteio. E ela ganhou uma tela do olho do tigre que eu pintei e 2 meses de curso. A Sheila gostou do curso, né, Sheila? E não parou mais. E tá aí pintando muito legal, pintando muito bem.
sempre mandando os trabalhos para mim, para que eu possa fazer a avaliação, comentar o trabalho, auxiliar ela nas dúvidas. Olha só as pinceladinhas. E sempre respeitando aqui a inclinação e as curvaturas da orquídea. Para a direção que a fibra aqui da orquídea, da pétala, para que direção que ela segue. É importante também isso na hora da pincelada. Como eu falei para vocês no nosso curso, são 52 aulas em um ano. Mas Elton, eu não sei se eu consigo fazer ou assistir as 52 aulas em um ano, porque é uma aula por semana. Não sei se eu consigo, e se eu levar mais tempo do que isso, como que eu faço? Não tem problema, por isso que é curso online. Os alunos, muitos, eu acho que teve mais de 80 alunos que se formaram em outubro, e eles continuam no grupo de WhatsApp, eles continuam no grupo de Facebook ainda, onde eu faço as lives, e eu continuo atendendo eles normalmente. Eu falo para eles, olha, eu continuo atendendo vocês, mande os trabalhos para mim. Se vocês demorarem mais 4, 5, 6 meses para fazer os exercícios dos cursos, não tem problema, por isso é curso online. Eu continuo atendendo vocês, os alunos que já se formaram. Tem algum aluno que já se formou e que eu continuo atendendo aí normalmente? Manda os trabalhos para mim, eu atendo, eu dou as dicas. Deixa aí um comentário também para os outros. Atendo cada aluno no privado. Eles mandam o WhatsApp diretamente para o meu número. Eu atendo cada um deles, faço os comentários dos seus trabalhos. Olha só, vou pegar aqui ó, um pouquinho do laranja aqui no amarelinho. Dei uma limpadinha no pincel para retirar os tons de escuro, que agora vai ficando um pouco mais minucioso, né? Então os alunos mandam as fotos das pinturas que eles estão fazendo durante o processo de curso. Eu vou analisando, comentando, dando sugestão, pedindo para que algumas alterações logicamente sejam feitas para alcançar o máximo de realismo. Olha só esses tonzinhos aqui, ó, levemente para dar um toque. Olha como vai dando todo um volume na orquídea. Eu acho fascinante isso aqui, eu acho incrível isso aqui. Ó, vou pegar dei mais uma limpada no papel ali, só para retirar o excesso. Ó, se eu pintar, colocar aqui, ó, ainda fica carmim, tá? Estão vendo? Mas se eu continuo esfregando aqui o pincel, ele vai ficar um carmim meio esverdeado, meio marrom. Só para mim continuar dando umas pinceladinhas aqui, ó. Ó, ele não chega a ficar carmim, ele fica um pouco mais marronzinho. Porque assim como eu falo para os alunos e também lá no YouTube, nos meus vídeos, eu não fico lavando os pincéis o tempo todo. Eu só lavo meus pincéis depois de 2, 3 dias quando eu acabo a pintura. Porque como eu não uso secante de cobalto, então a minha pintura vai levar normalmente entre 1 e 3 semanas para secar. Então eu não uso secante de cobalto. Então o pincel eu posso usar ele por mais tempo, só limpo no papel mesmo. Vou usando ele sem ficar lavando o tempo todo e aquela meleca e aquele cheiro no ambiente de querosene ou de água rasa, de solvente. Aqui no meu ambiente de trabalho, já mostrei diversas vezes para vocês isso. Eu não tenho querosene aberto, qualquer tipo de diluente aberto. Então o ambiente aqui, o máximo que tem é aquele cheirinho agradável da tinta óleo. Somente isso. Estou em um ambiente fechado aqui. A minha esposa vem aqui, meus filhos vêm aqui e eles nunca reclamaram de cheiro de tinta.
Não que eles estejam acostumados, mas porque não tem e não precisa ter. É só cuidar com os cheiros fortes. Não tem o porquê usar água ras, thinner, solvente. Não tem nem o porquê usar isso. O máximo que eu uso para limpeza dos meus pincéis é querosene. E eu uso o querosene e depois lavo os pincéis. Depois de lavar no querosene, eu vou debaixo de uma torneira e lavo com sabonete ou com detergente. Que daí ele retira o excesso da tinta que fica aqui em cima perto do metal e você mantém seus pincéis com boa qualidade por muito mais tempo. Ou outras pessoas que podem ter talvez alergia ao querosene ou não quer o cheiro do querosene, você pode lavar tinta óleo, pincel só com sabonete. Eu já lavei diversas vezes só com sabonete. São detalhezinhos que eu estou incluindo. Para depois fazer as dobraduras bem certinho, contraste de luz e sombra. As nossas videoaulas são todas gravadas em HD. E é nesse estilo aqui como vocês estão vendo. Eu gravo bem de pertinho. Faço vários cortes, né, para colocar a câmera mais perto. Nunca a câmera de lado, porque daí distorce a imagem, mas sempre de frente assim. Olha só, agora eu vou diminuir um pouquinho mais o tamanho do pincel para trabalhar mais os acabamentos. Mas antes disso, eu vou pegar aqui, ó, um pincelzinho redondo. Deixa eu pegar um outro pincel que está sujo de azulzinho. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui, ó, um pincelzinho redondo. Esse é o número 16 da linha 477. Eu vou dar essas batidinhas aqui para abrir um pouquinho mais ele, só para fazer isso aqui, ó, dar essa leve suavizada. Quando eu faço isso, é um toque bem de leve, seguindo o formato e a fibra aqui, ó, da orquídea. Ele não retira a tinta, não retira o excesso. Eu estou usando aqui um papel, olha só. Cuide o papel que você usa, falava isso ontem à noite para os alunos. Não use papel higiênico. Papel higiênico é muito macio, ele solta a fibra do papel e de repente você vai sentir alguns rolinhos na tela, na tinta. O que é esses rolinhos? Pedacinho de papel higiênico. Então use um papel toalha de boa qualidade para você trabalhar os detalhes. Os detalhes não, para trabalhar a limpeza. Ó, vou passando aqui, esfregando. O papel não desmancha porque ele tem uma boa qualidade. Pinceladas bem suaves. Aqui na transição de cor aqui também, olha só. E o bom para mim pelo menos, o bom de trabalhar aqui primeiro a orquídea é que eu tenho uma área de apoio. Se eu trabalhasse primeiro o fundo, você acaba perdendo essa área de apoio para trabalhar aqui com um pouco mais de cuidado. E essa telinha aqui é uma das, não é apenas a única, mas é uma das telas que vai ser sorteado mês que vem entre os alunos. Algumas pessoas mandam mensagem para mim ou nos comentários dos meus vídeos e postagem pedindo mais lives aqui no Facebook e também no YouTube. Mas como a gente se envolve bastante com os alunos e a minha prioridade é os alunos,
Então as lives vão sendo feitas conforme né, esses intervalos. Eu estou aí gravando no momento também as telas da turma de avançados. Cada videoaula dos avançados é 4 horas. Então são às vezes 2 ou 3 noites de gravações. É um trabalho bastante intenso. Afora, claro, o atendimento para os alunos todos os dias. Eu nunca deixo de atender um aluno, a não ser que acontece alguma coisa mesmo, que a mensagem abriu, eu não vi, alguma coisa assim. Mas todos os dias eu atendo os alunos. 1, 2, 3, 4 vezes. Ontem eu atendi os alunos, acho que umas 4 ou 5 vezes no dia. E ainda teve as lives à noite. Claro que eu nunca consigo atender no momento, nem sempre eu consigo atender o aluno exato minuto ou na mesma hora que ele mandou a mensagem. Depois eu paro no computador para atender cada um. Eu gosto de atender pelo computador, que daí eu consigo visualizar melhor as fotografias que eles mandam para mim das pinturas. Vou mudar de pincel agora. Vou pegar esse pincel aqui da linha 402 para começar a trabalhar melhor os detalhezinhos aqui, seja de amarelo, seja dos brancos, seja do rosado, para irmos então para a parte de fundo. Só tirei o excesso do branco que tinha ali no meu pincel. Preciso pegar um pouquinho mais de amarelo de cádmio, só um momento. Olha aqui, ó, amarelo de cádmio da Acrylex. Você pode ver que tem 3 estrelinhas e um quadradinho pretinho aqui. Significa que ela é uma cor opaco, porque ela tem o pigmento branco, que é o PW6, PY35, que é pigmento amarelo número 35, e pigmento amarelo número 83. Esses códigos aqui, ó, na tinta é o pigmento da tinta. PW6 é pigmento white, ou seja, pigmento branco número 6, que é o branco de titânio. O PY35, pigmento amarelo 35, pigmento yellow, né? E o 83 também. E esse quadradinho pretinho significa que ele é uma cor opaca, que tem uma ótima cobertura. Mas por mais que ele seja opaco, como ele é um amarelo, amarelo é amarelo, né? Ou seja, é uma cor já fraca por natureza. Mas vocês podem ver aqui na minha pintura que não ficou nenhuma marcação de lápis. Pincel fininho então, coloquei o amarelo de cádmio aqui, ó. Vou pegar aqui nele, diretamente nele, como já tem base de cores no fundo, então vou começar com ele aqui fazendo alguns detalhes. Algumas pequenas nuances aqui de luz e sombra. Algumas coisas que às vezes no vídeo não se percebe. É como você ir no museu, eu falo para os alunos, é como ir no museu. Você vê as fotos dos grandes artistas, dos grandes mestres pelos livros, é uma coisa. Mas quando você vai no museu e você pode ver bem de pertinho, é outra coisa. Começo a colocar um pouquinho de branco também junto com o amarelo de cádmio. Só um toquezinho para dar um contraste de luz e sombra. Nas videoaulas, eu procuro deixar o quão mais claro possível para os alunos. Então eu vou mostrando também o tempo todo para eles a paleta de cores. Aqui eu não estou mostrando o tempo todo, porque senão acaba se tornando aqui para vocês, né? E é algo que é exclusivo, claro, sempre para os alunos. Tem aquele material exclusivo que eu não passo no YouTube e nem aqui no Facebook, mas é material exclusivo para os alunos. Olha só, coloquei esse tonzinho aqui nesse meio também, só um pouquinho, para dar um volume aqui, ó, e um contraste de luz. Nessa parte central que eu tinha falado também, aqui, ó, que tinha ficado sem tinta.
Eu coloco o amarelo, dou uma limpadinha no pincel e dou uma leve misturada aqui, ó. Olha só, ele dá um contraste bem legal, uma leve misturadinha ali. Agora com esse pincel, limpo de novo aqui no papel, só para retirar o excesso. Vou pegar aqui, ó, o branco com esse pouquinho de carmim que tem aqui, ó. Então vou pegar aqui. Claro que depois que trabalhar o fundo, sempre vai ter alguns detalhezinhos para estar revendo nos contornos. Sempre vai ter alguma coisinha. Olha só, bem de levezinho aqui, ó. Só para ele dar um pouquinho mais de volume. Um leve contraste de cor nas pontas. Você pode ver que eu estou usando essas cores sem diluição. E mesmo com um pincel pequenininho assim. Então por isso que eu gosto muito da tinta da Acrylex. Essa textura dela é fantástica. Às vezes, sabe, tem muita coisa que você gostaria de pintar e não consegue. Pode ser pincel, pode ser a tela, pode ser a tinta. Às vezes não é tanto porque você não consegue, é porque você está com o material não adequado. Eu falo para os alunos, se não tem o pincel certo, olha, se não tiver esse pincel para fazer isso aqui, ó, não vai dar esse mesmo resultado. É necessário ter o material correto e a gente passa toda a lista para os alunos dos materiais. Ó, dou uma leve esfumaçadinha, um pouquinho mais amplo. Pessoal, vai curtindo a nossa live. Você que está assistindo aqui conosco, está gostando, vai curtindo. Deixa teu like, deixa teu comentário. Fala se você está gostando. Dá uma sugestão aí também de alguma live que você gostaria de ver. Às vezes você pode dar uma sugestão de live que já existe aqui. Eu fiz uma das últimas lives também, foi pintando tulipas. Tulipas nos tons de violeta. Isso aí, Célio. Vamos lá, corre fazer a matrícula. Aguardamos você. Olha só os pequenos detalhezinhos e puxadinhas que vai fazendo. Isso aqui é o que faz a diferença. Você pode ver que o pincel sempre começa com um pincel maior. De repente a gente vai reduzindo o tamanho do pincel até chegar nesses pincéis bem fininho. Compartilhem a nossa live também. Compartilhe nos grupos. Tem tanto grupo de pintura aqui no Facebook. É muito grupo. Compartilha também no teu grupo de WhatsApp. Se você tem algum grupo de pintura do WhatsApp, manda lá o link. A gente só está com a intenção mesmo de divulgar a arte. Que outras pessoas também possam ter esse acesso. E claro que também divulgando o nosso curso, né? Eu vivo da arte. Então, eu vivo dos cursos.
Então é claro que, além de divulgarmos a arte, também divulgando o nosso curso, tudo para prover, para que você possa desenvolver mais na pintura. Dei uma limpadinha aqui no pincel, retirei o excesso novamente. Deixa eu retirar um pouquinho mais do excesso, que eu preciso pegar um pouquinho mais de branco. Olha, só retirei o excesso do papel mesmo. Agora eu vou pegar aqui, ó, no branco, mais pro lado do amarelo, não do rosado. Ou seja, eu não lavei o pincel. Eu usei um tom avermelhado, carmim, mas não preciso lavar o pincel, é só retirar o excesso no papel. Agora eu vou dar tem um leve contorninho também para destacar aqui, ó, com um pouquinho de branquinho. E essas curvinhas assim, ó, bem de leve, que faz a modelação. Obrigado, Carla. Obrigado a cada um de vocês pelos comentários, sempre de apoio, sempre compartilhando as nossas publicações, elogiando o nosso trabalho. Muito obrigado mesmo. Estou observando o que eu posso fazer ainda. Olha só aqui, com o pincelzinho sujo de branco, vou pegar aqui novamente no amarelo de cádmio. Vou pegar aqui um pouquinho mais agora no amarelo indiano. O amarelo indiano é aquele amarelão bem forte, mas é necessário misturar sempre com um pouquinho de branquinho para dar consistência nele. Deixa eu tentar me articular aqui que a mão não fique na frente. Olha, bem suave essas entradas do meio dela. Que ótimo, Célio. Que bom que você já falou com a Bibi. Ótimo mesmo. Aguardamos você. A Maria, vendo lá de Portugal, Ilha de Madeira. Nós temos, acho que 2 alunas de Portugal, é isso, Bibi? Temos 2 alunas de Portugal, temos na Noruega, temos em Madrid. Temos vários alunos na Espanha, né? Madrid, assim como também em outros países da Espanha. Temos nos Estados Unidos, no Japão, no Paraguai, na Argentina. Me parece que na Colômbia, tem uma aluna da Colômbia. São vários nossos alunos de fora. E muitos deles que não conhecem a língua portuguesa, mas que estão aos pouquinhos aprendendo com as videoaulas. Eu acho incrível isso, a vontade de se aprender.
Dar uma limpadinha no pincel para continuar o procedimento. Sempre tem várias coisinhas que a gente vai analisando, é bom dar um distanciamento, vou olhando um pouquinho de longe aqui, o que eu posso estar acrescentando sempre um pouquinho mais. Às vezes muitos de vocês podem pensar, mas é muito difícil pintar uma orquídea dessa, esses tons de amarelo. Se você acompanhou aqui antes de eu começar a trabalhar essa parte, você vai ver que não há segredo nenhum. Eu falo para os alunos 2 palavrinhas, que eles já sabem de cor. E quando eles querem se apurar muito na pintura, eles lembram sempre dessas palavrinhas. Quais são? Paciência e perseverança. É indo com calma, uma pincelada após a outra, colocando a pincelada no lugar certo, vai te trazendo aí um bom resultado. O Célio colocou aqui sobre a questão de música e arte e pintura. Isso é muito variável, depende muito de cada um. Eu tenho dias que eu gosto muito de escutar música enquanto estou pintando. E as músicas também são variáveis, depende muito do dia e do humor, vamos dizer assim. Depende muito do momento. Assim como tem dias que eu não quero ouvir música, vou colocar um filme ali no computador, um documentário, muitos vídeos do YouTube, eu deixo rodando o vídeo enquanto estou pintando. Claro que a gente não assiste, o que acontece é que a gente ouve muito. Então eu deixo muito documentário, uma diversidade grande, tanto na pintura como qualquer outro tema. Voltar aqui um pouquinho para os tons mais rosados. Então isso é muito variável e depende muito também do temperamento de cada um, sabe, Célio? Depende, é muito variável. Se perguntar, por exemplo, para os alunos que já pintam há um bom tempo, muitos deles vão falar uma coisa, outra fala outra, ou se perguntar para cada um dos pintores profissionais também, é muito variável. Depende muito da pessoa mesmo. Com o mesmo pincel aqui eu peguei o tom mais escuro. E eu vou fazer um detalhezinho aqui agora. Com esses mesmos tons de carmim, só que um pouquinho mais escurecido. Vou fazer 2, 3 detalhezinhos agora aqui. Entendendo da onde vem a luz, sombra. Pode perguntar, Elton, o que você está fazendo? Não estou visualizando direito, mas o que você está fazendo ali? Estou fazendo gotinhas d'água. A gotinha d'água eu jogo a sombra.
Aquela gotinha d'água bastante clássica, a sombra quase como uma vírgulazinha, e a sombra é um tom de carmim mais escurecido. Não é pegar sombra queimada achando que coloca ali vai dar a sombra. Ó, tô pegando aqui só na pontinha do pincel agora. Um pouquinho de branco. O brilho da gotinha d'água. Não sei se consegue visualizar, é algo bem pequeno, né? A gotinha d'água. Dou uma limpadinha nesse mesmo pincel. Jogar a sombra. Tem que cuidar para a sombra não ficar muito escura. Ó, joga a cor e vai suavizando. Por cima ela é mais fraquinha para dar um contraste. Pega o branco. Olha só como é algo bem minucioso para se fazer. Eu acho que eu vou manter só essas gotinhas d'água. E eu quero fazer pelo menos mais uma aqui no verde. Daí para não deixar muito carregado, acho que assim está bom. Mas eu ainda acho que eu vou colocar mais uma aqui bem pequenininha. Parece que tendo essa aqui, parece que precisa mais uma aqui, ó. Dentro da minha visão, parece que mais uma aqui seria legal, bem pequenininha. Só para dar um toquezinho. Compartilha a publicação, pessoal. Curte. Deixa o teu comentário. Faz a inscrição em nosso curso. Corre fazer a inscrição. Assim. Agora vamos para a parte do fundo. Vamos trabalhar essas cores escurecidas aqui na parte de fundo. Olha só, deixa eu mostrar para vocês essa questão de mudança, de lavar pincel o tempo todo e não precisa. Olha o pincel aqui, ó. Olha as cores que ele tá sujo. O que eu faço? Papel.
retira o excesso e ponto final. E agora eu já faço a mistura para as cores escuras. Nada de ficar lavando no querosene o tempo todo. Vou pegar aqui, ó, como eu falei que era um tom bastante escuro, eu pego aqui, ó, verde Vessi, verde inglês, amarelo indiano, sombra queimada. Elton, não é só pegar um verde com preto misturado e tá bom? Não. Assim a cor fica falsa. Faça misturas. Deixe a cor um pouco mais natural possível. Pegar um pouquinho do preto também. Ó, o preto ele já vai enegrecer bastante. E quando você olha aqui a tinta que eu fiz a mistura aqui a olho nu, você poderia perceber que não é só um verde misturado com preto. Dá pra ver que tem a pigmentação ali junto de outros tons para dar essa diferenciação. Deixa eu misturar mais tinta aqui. Ó, só fiz mais mistura aqui e deixei alguns tonzinhos um pouco mais escurecido para umas áreas, como por exemplo essa mais baixa, atrás dessas folhas verdinhas que eu vou colocar aqui, para dar um contraste mais escurecido. Elton, você não usa secante de cobalto, vai demorar muito para secar a tinta. Demora entre 1 e 3 semanas. Cada um dos alunos que não usam mais secante de cobalto sabe também que é dessa forma que a tinta seca. É esse tempo que ela vai levar de secagem. E o pior é que algumas pessoas querem que seque tão rápido que usa secante de cobalto puro. E a tinta em poucas horas já seca. Cerca de 2 a 3 horas já está entrando em um processo de secagem e de um dia para o outro está totalmente seca. Mas, como todo mundo sabe, uma tela assim, para que ela venha a craquelar com o tempo, ela está sucinta com muito mais facilidade. Porque o secante de cobalto ele emagrece a tinta e ele petrifica a tinta óleo antes do tempo. Daí a tinta óleo acaba trincando antes do tempo, né? Porque uma hora ou outra a tinta óleo ela vai trincar. Mas que leve muito tempo para isso. E uma tinta que emagreceu muito com o secante de cobalto e ela vai trincar, ela vai quebrar, vai craquelar, ela também não se torna muito durável. Assim como também os tons de amarelo. Alguns de vocês às vezes falam assim para mim, algumas pessoas, Elton, os meus amarelos, os meus brancos, quando eu passo na tela, o céu e tudo mais, passo ali na tela, em pouco tempo ele está amarelo. Por quê? A minha resposta é sempre uma das primeiras que eu coloco você usou secante de cobalto? Secante de cobalto ele amarela os tons de branco. Olha aqui agora o cuidado aqui nos contorninhos. Ele tem que ficar um contorninho picado, né? Bem piriricado. Um contorninho quebradinho. Deixa eu colocar minha musiquinha de fundo aqui de novo, que sumiu. O tempo passa. Já estamos em quase 1h30. Olha, eu não estou chegando muito perto aqui dos contornos, né?
Tô só aplicando a cor aqui um pouquinho mais alto para depois chegar bem pertinho, quando eu vou me articulando aqui para poder chegar mais perto aqui, ó, com o pincel. Daí sim que eu venho nos contorninhos. Dá para usar, logicamente, um pincel bem menor para isso. Depende da tua confiança e mobilidade aqui com os pincéis na hora de manipular eles. Olha os contorninhos aqui, ó, bem picadinho, que é algo característico aqui da orquídea. Daí dou as pinceladinhas aqui para não ficar parecendo que tá todo manchado. Sim, Carla, vai estar depois lá, na sala de iniciantes. Eu sei que muitos de vocês estão olhando eu pintar e estão morrendo de vontade de pintar também. Porque quando eu vejo alguém pintar, a vontade é sair correndo para casa para pintar. É, eu não tenho toda essa firmeza na mão para fazer tão retinho, tão certinho assim. Isso, é isso aí mesmo, Wagner. Eu coloco aqui no YouTube a Oceano ou Ocean da banda Hillsong. Essa firmeza aqui na mão, isso é com o tempo. Com o tempo você vai desenvolvendo essa confiança e firmeza para usar, para colocar esses detalhes aqui. Deixa eu apoiar aqui a mão em algum ponto. Se você não curtiu a publicação ainda, tá gostando da nossa live, deixa a tua curtida, compartilha a publicação, nos ajuda na divulgação. Tem tanto grupo nessa internet de pintura, vai compartilhando lá. Agora eu vou fazendo uns tremidinhos aqui, ó. Faltou aqui desse outro lado, deixa eu me articular aqui para...
Bom dia a todos vocês. Deixa eu misturar um pouquinho mais de tinta aqui. Você que chegou bem depois na nossa live, se possível vai ficar arquivada aqui no Facebook. Você quer ver todo o processo de pintura aqui dessa orquídea? Assiste depois desde o início. Tem todas as dicas aqui de tinta, as cores, mistura, pincel, tela. Fica aqui todas as dicas para vocês. E você que ainda não fez inscrição em nossos cursos, corre lá fazer inscrição. Conversa com a Bibi. Ela te passa as instruções aí por WhatsApp. Como que você pode se inscrever. Agora que os intervalos se tornam um pouco menores, mas tem alguns intervalos que eu ainda posso pegar e jogar um escurinho, e depois, como a parte das folhas são verde, né? Então eu venho e dou um toquezinho por cima. Ainda mais que nessas partes aqui que é uma região de maior densidade de sombra. Então as folhas verdes ali atrás ficam até um pouco mais enegrecidas. Olha só, com o mesmo pincel então, eu só vou retirar agora com o papel
Vou retirar aqui esse excesso do verde. Do verde com o preto. Para pegar aqui, ó. Mesmo nesses tons escurecidos aqui, ó. Eu pego um pouquinho do tom escurecido aqui com o verde inglês. Posso pegar um pouco do amarelo de cádmio. Depende muito do tom que eu quero fazer desses verdes. Do tom que eu quero e do tom que eu preciso. Deixa eu jogar algumas poucas bases aqui primeiro. Um verdinho mais inglês. Ó, coloquei um pouquinho mais de verde Vessi junto com o verde inglês, para ter uma variação aqui nos tons de verde. E isso é muito característico. Vocês podem ver ali na fotografia que tem algumas variações de tons de verde. Eu não havia percebido, mas essa parte mais do cantinho aqui da tela está cortando a imagem. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Aqui. É uma telinha 20x30, é pequenininha.
Dou algumas pinceladinhas agora aqui, ó. Já que eu joguei as cores base, agora deixa eu jogar um pouquinho mais aqui. Aqui. Eu pego agora um pouquinho aqui do verde inglês, aqui nos tons escurecido, e dou algumas pinceladinhas aqui, como que parecendo que tenha mais folhas de fundo, só que estão bem na parte escura. Depois minha assinatura vai ficar desse lado aqui, vou assinar aqui nessa parte. Vou trocar de pincel agora. Aqui, olha só, pincel de número 8, da linha 477, que é o pincelzinho redondo. Aqui deu uma achatada nele, mas é redondo. Deixa eu arrumar aqui, bati com o cabo do pincel. É tudo muito pertinho. A câmera aqui, o celular fica a distância de um cabo de pincel. Como a folha da orquídea ela é compridinha, então ela é muito fácil de fazer alguns detalhezinhos e algumas nuances. Essa folha eu quero que ela fique um pouquinho mais escurinha aqui de fundo. Não quero que ela apareça muito.
Vou dar aqui uma leve esfumaçadinha. Um toquezinho de amarelo aqui. Mudar de pincel novamente, o pincel aquele mais fino. Deixa eu observar onde eu tenho que dar umas pinceladas. Agora é aquele momento de acabamento, como eu mostrei para vocês, que vai reduzindo o tamanho de pincel, né? Enquanto isso, o cachorro da vizinha lá fica latindo. Uma tonalidade aqui um pouquinho mais amareladinha. De alguns detalhes que ela tem aqui. Essa parte aqui do caulezinho dela, tem algumas áreas que tem que ficar mais escurinha para representar a área de sombra. Pegar aqui um outro pincel. Pincel 0 da linha 477, com esses tons escurinhos.
Vou fazer algumas sujeirinhas assim, ó, na folha. Aquelas imperfeições da folha. Um pouquinho de terra de siena, olha, queimada, um pouquinho de amarelinho. Só algumas sujeirinhas, né? Como se fossem algumas imperfeições na folha. Ah, é os fungos? Eu não sabia, eu sei que são imperfeições. A parte de pintura, ela sempre tem que ser aqui respeitada as limitações. Eu vi que teve um comentário ali bem longo, não consegui ler tudo, sobre a questão dos espaçamentos. Então eu falo isso muito para os alunos. A pintura a óleo, você tem que pintar colocando as tintas no lugar certo. E não ficar roubando o espaço o espaço de outra localidade quando não precisa. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, olha só. Eu acabei de usar esse pincel aqui, ó, pro pretinho aqui, né? O mesmo pincel, usei pro pretinho. Olha só o que eu faço nele. Só limpar no papel, sem lavar nem nada. Limpei ele no papel, tá aqui, ó, sujinho de pretinho ainda. Eu venho aqui, ó, e dou umas passadinhas, umas esfregadinhas nele. Chego aqui no carmim e dou mais umas esfregadinhas nele. E agora eu venho aqui no branco e ele não fica preto, ele não fica cinza. Porque é só, ou seja, sem ficar lavando o pincel. Eu passo dessa tinta bem pretinha que eu usei do lado para uma tinta branquinha aqui do outro lado, em fração de segundo, sem ficar lavando, agredindo o pincel na tinta. Assim como também tá no mais branquinho, volto aqui para o mais escuro, olha só, terra de siena queimada, ou carmim, um pouquinho de laranja, um pouquinho de sombra queimada. Volto para um carmim mais escuro. Em fração de segundo também. Daí o que acontece? Está carregado aqui, né? Dou uma limpada novamente no pano, no papel, retiro o excesso, volto já aqui para os verdes, dou uma esfregadinha aqui, ó. Ele já mistura e meu pincel já fica aquele verde bem enegrecido de novo.
Deixa eu mudar um pouco, deixar um pouquinho mais clarinho por cada área que eu vou fazer aqui. Deixa eu ver no que eu posso incluir, acho que mais ou menos aqui. A nossa live já está quase se encerrando. Tem pouca coisa aqui para fazer. Que legal, pessoal. 95 compartilhamento até o momento. Vamos alcançar os 100 compartilhamento durante a live? Vamos lá. Mais 5 compartilhamento. Aqui está a nossa orquídea então. Eu acho que assim tá bom. Ainda tem meu processo de assinatura ainda para fazer. Mas vou assinar depois, sentar ali com mais calma para poder assinar, porque eu tô aqui pintando de pé. Eu sempre pinto de pé. Mas na hora de assinar eu preciso sentar para poder assinar. Então às vezes quando estou em gravação de aula eu passo 8, 10 horas direto de pé. Eu não consigo ficar sentado, parece que eu fico preso. Eu preciso aqui ficar me articulando, ainda mais para gravação, né? Vamos lá, compartilha a nossa publicação. E eu já vou aqui encerrando então com vocês. Nosso encerramento depois de quanto tempo deu de live? Já vai para quase 2 horas de live, né? Um tempo bem expressivo da nossa live. E foi uma grande alegria estar aqui com todos vocês. Uma grande satisfação tê-los aqui, né? De não estar fazendo uma live sozinho, mas ter pessoas assistindo, compartilhando, curtindo, comentando, dialogando com a gente. Muito bem, essa é a nossa orquídea. Eu espero, claro, que vocês tenham gostado. Olha só, vou distanciar um pouquinho mais aqui para que pegue mais a dimensão dela.
Eu espero, claro, que vocês tenham gostado. Vou encerrando por aqui. Fica aí as nossas dicas. Você que chegou mais na parte final ou na metade da live, então nessas quase 2 horas de live, tem muita coisa aí. Eu tinha somente essas 3 pétalas prontas, que a parte inicial foi com uma live em um grupo fechado com os alunos, e a conclusão toda aqui com vocês. Vamos lá então, compartilhe a nossa publicação, vamos aí passar dos 100 compartilhamentos. Um grande abraço a todos vocês então, todos que me acompanharam aqui, fico muito feliz com a presença de vocês. Obrigado a todos por esse momento, fiquem com Deus e até mais.